Ok, estamos mais uma vez com conversas de taverna, né? Dessa vez apenas eu e o Fábio, novamente, que o Dei Fábio. E estamos falando sobre composição musical, especificamente sobre letras, não é isso? O... Exatamente. É. Confesso que eu não me lembro muito bem do que a gente estava falando, mas eu sei que a gente estava falando sobre isso. nós tivemos um pequeno erro de gravação. A vez passada tivemos problemas Isso. técnicos e estamos retomando a conversa aqui. Mas eu lembro Lembrei, que. Diga. lembrei. Não, que a primeira coisa que me veio à cabeça, além de muitas coisas que a gente estava falando, mas foi que a música mais sinérgica que eu vi até hoje, que eu escutei até hoje na minha vida, de composição, de som, da letra, da interpretação, de tudo Hum, mais, é hum. a música Titânia do Ah, David Guetta, sim, interpretado pela Cia. Que eu sim, acho aquela sim, música incrível. sim. E aí a gente começou a falar sobre outras músicas e tal, né? Isso, exatamente. Aquela música Titanium do David Guetta, inclusive ele tem, é, vamos dizer assim, que tem um ritmo muito interessante naquela letra em si, além de um significado muito forte, né, que você estava falando. Na parte em que, vamos assim, para o coro da música, né, termina com dizendo, né, I am titanium, I am titanium. Então Aham. é uma repetição que leva a essa confirmação da coisa. É realmente uma Sim, letra interessante. Estávamos falando também sobre Renato Russo, né, que naquele álbum Tempestade também, ele tem aquela música também, Via Láctea. E eu falei também. Mas eu que. ainda vou continuar sobre o Titan. Ah, o que é que você quer falar sobre Não, é porque a Titanium? gente tá fazendo meio que um. É que, senão, é que a gente tá fazendo meio que um resumo do que a gente falou, mas a gente ainda não falou, então vamos falar. Isso, Eu queria falar exatamente. sobre Titânio, né? Que a gente tá meio que fazendo um resumo de algo que a gente não fez, no final das contas. No final Que é o da seguinte, isso. cara. E o legal é porque no final das contas eu fiquei pensando e lembrando de coisas que eu acabei não falando e agora a gente podia conversar sobre. Cara, Conversemos. essa música, eu considero que ela é a mais perfeita. Pode não ser a minha música favorita, com certeza não é. Pode Uhum. ser que não seja, talvez a música favorita de ninguém. Mas, velho, essa música ela tem uma coisa. Eu me lembro, porque assim, tem músicas que elas são chiclete, Sim, você escuta e tipo assim, nossa, que legal essa música. Ou então tem músicas que tipo, você tem que escutar mais de uma vez para gostar dela e de repente você tá gostando muito. E tem sim, aquelas sim. músicas que, tipo assim, te dizem, uau, o que é isso? E eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu escutei essa música. Foi no Réveillon de 2013, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi no Réveillon de 2013. Nem sei qual ano dessa bicha foi lançado, mas eu acho que foi nessa época. E eu Hum, tava na época passando pelo, acho que era o Multishow, algum desses canais aí, MTV de clipe. E tava passando, tipo, as melhores do ano, né? uhum. E aí passando um monte de música legal. Foi nessa época que eu também descobri Lana Del Rey, que é outra coisa que eu acho incrível também. Ah, mas quando eu escutei essa música, eu fiquei assim, cara, que é isso, velho? Que é isso? O clipe tava legal, mas, velho, aquela porrada de sintetizador, Uhum. aquela coisa metálica vindo pra ti, parece um lance. Naquele momento ali, eu me lembrou muito Gundam Wing, sabe? Todas aquelas Sei. referências da coisa mecha, techno do Japão mesmo. Eu fiquei pensando, nossa, velho, isso tá. E eu me lembro ainda, inclusive, que a música eletrônica ela já era muito, muito importante. Mas eu acho que com Titânio também ela deu um salto diferente, assim. Sim, foi Porque quase foi uma música que como tocou. se mostrasse, olha, a música eletrônica também pode ter qualidade, né? Porque normalmente a música Isso eletrônica é também associada a uma coisa emociona. sem muita qualidade. São aquelas coisas É, meio chicletes, como você estava dizendo.
Pois é, e talvez isso não teria acontecido se não fosse a Cia. Ou porque, assim, não é que não poderia ter acontecido. Tem outras músicas que tem um apelo lá, mas ela foi muito importante porque a voz da Cia, velho, é essa voz de Titânio mesmo, assim. É Uhum. tipo, é muito interessante, porque a voz, a emoção que ela dá naquela música, tipo, é uma coisa que eu me lembro de ter escutado aquilo dali, eu nem sabia, mas a primeira coisa que eu falei, caramba, quem é que canta essa música? Tipo assim, beleza, Aham. o David Guetta já era famosinho, já tinha feito umas Sim, coisinhas sim. aqui e lá. Mas a voz da mulher é uma porrada que você recebe, tipo assim. Então é um negócio que. E uma coisa que é interessante nisso, né, que quem não sabe, é que isso é tão verdade que a própria Cia foi descoberta. Não que ela não existisse já no meio fonográfico, ela já estava, inclusive, há muitos anos, inclusive, já tinha desistido de ser cantora, ela só era produtora e compositora, para uma parceria de amizade que ela fez com o David Guetta, que pediu para ela gravar ali só a música, só para ele poder ter uma noção de quem ia gravar. E ele Uhum. escutou e disse, cara, tem que ser você. E eles ficaram Uhum. até meio brigados por um tempo por causa disso daí. E hoje a Cia é a grande artista ali do lado da Adele, né, sei lá, da Lady Gaga, dessas mulheres assim, que são as grandes Uhum. Sim, é, sim. hit, hits, né, que fazem músicas o tempo inteiro quebrando recordes aí. A, Então, assim, as, uma música, velho, pode mudar o mundo, né? a Cia, pois é, a Cia eu fui dar uma olhada depois que a gente conversou. E ela tá nesse meio desde da metade da década de 90, né? Em Sim, algumas sim. bandas e trabalhando sozinho e tentando lançar discos e álbuns, mas nenhum fez sucesso, né? Desde mais ou menos da metade Aham. da década de 90, 97 por aí. E sempre tentando, sempre tentando, Pois é. mas não Pois é. Eu conseguiu. acho interessante. Eu acho Hum, interessante da Cia, porque assim, a impressão que eu tenho dela é que ela é uma artista. Não sei se a palavra artista de verdade, mas ela é uma artista que traz muitas verdades. Por exemplo, as composições dela são sempre falando sobre a vida dela. E aí, contando as histórias, tipo Chandelier, entre outras, ah, a, ela contando aquelas histórias de como foi vivida aquela vida, ela consegue dar emoção com aquela voz incrível que ela tem, que quase ninguém tem, parece um gato não, pois com é, um ela, megafone na voz. ela fez essa colaboração, né, com o David Guetta em Titanium. Depois ela também fez colaboração com a Rihanna e com o Florida, né? E depois disso é que Uhum, acho que as pessoas começaram a notar ela depois dessas colaborações e ela conseguiu no seu, acho que foi o sexto disco dela, ela conseguiu ficar em número um nos Estados Unidos. E uhum. a música dela ficou no top 10 lá dos Estados Unidos com Chandelier, né? Pois Exatamente é. com Chandelier. Pois é, velho. E daí Essa é ela uma artista que eu continuou. poderia passar horas falando dela. Pois é, eu poderia falar horas sobre. Assim, eu sou muito fã dela, tipo assim. Hum, Quando eu digo que sou muito fã, não tô nem dizendo que eu sou aquele cara que tem pôster dela na parede, nem papel de parede no meu celular, essas coisas, não é isso. uhum, Mas eu acho que não tem uma música dela que se eu botar aqui uma playlist, eu não vou dizer assim, vou passar essa música aqui. E eu não sou um cara do lance do. Eu não curto tanto pop, né? Geralmente eu não curto nem tanto rock, assim. Eu gosto muito do folk, alternativo, indie, essas coisas assim. aham, Mas, velho, até porque ela é, na verdade, dessa parada, né? Eu conheci a Cia, velho, em 2009. Eu conheci a Cia. 2010. Porque ela fazia back vocal de uma música de um cantor que eu curto, que é um cantor lá da Austrália que ninguém conhece. Tipo assim, eu gosto muito de música australiana, inclusive. Recomendo muito para quem gosta de música que é mais. Tem umas letras mais legaisinhas, entende um inglês legal. Acho que a música australiana é a música que tá fora desse cenário, assim. E tem artistas muito bons, tipo a Cia é australiana, né? Ela tava há muito tempo fazendo música lá e ninguém conhecia ela. Enfim, tem um monte de cantor legal que eu gosto lá de banda. E aí, Silverchair, por exemplo, que é a minha banda de rock, uma das favoritas, é de lá, e por aí vai. hum, Ah,
Enfim. E a gente pode passar em relação a isso que eu estava falando, sobre o que eu acho incrível, né? Que tudo nessa música, ela demanda uma perfeição. E aí vem essa questão do inglês que a gente estava falando, que Sim, sim. o inglês e o português Tratando são sobre. duas linguagens distintas mesmo, né? Não é só Isso, idiomas, mas chega a ser linguagens, né? isso, porque vem de origens diferentes também, né? O português e o inglês. O inglês é uma língua anglo-saxã, coisa que o português não é. E isso dá uma característica É. bem distinta do inglês e do português quando a gente vai construir rimas. Ah, existem vários tipos de rimas quando nós estamos compondo. Existem as rimas perfeitas, que são aquelas rimas que o som final nas duas linhas são o mesmo som, né? Então, cão e Uhum. não, por exemplo. Isso é uma rima perfeita, né? Ah, Eu sou sei. cão, por exemplo, sou cão, vou não. É uma rima perfeita, né? Tem terminações iguais. Aham. E essa rima perfeita é o que nós chamamos de rima estável, né? É a coisa mais estável, que vai dar um senso de terminação para rima, para música, vai dar um senso de estabilidade, vai ser também utilizado muito em músicas chicletes, porque eles usam muito essas Isso. rimas perfeitas que ficam mais fáceis da cabeça também assimilar. Depois dessas Uhum. rimas perfeitas, nós temos rimas de família, que elas são um pouco menos estáveis. E seguindo nessa ordem de estabilidade, vem as rimas aditivas, as subtrativas, assonantes e consonantes, sendo as consonantes as mais instáveis que nós temos. E quando a gente olha o inglês e olha o português tem uma riqueza muito grande de rimas e chega a ser comparativamente muito mais fácil compor em português do que em inglês, justamente por conta dessa vasta gama de rimas que nós podemos fazer. É um idioma muito rico musicalmente. O inglês já não tem tanto essa característica. O inglês ele possui apenas, em termos de sons de vogal, tem apenas 17 sons. Ah, eu vou me corrigir, não são apenas 17 sons, são 17 sons. É muito som, né? Você tem muitos Uhum. sons e isso acaba gerando uma dificuldade em conseguir essas rimas perfeitas. Já, por exemplo, no italiano, que tem uma similaridade de origem com o português, o italiano ele tem 5 sons de vogais. E o italiano também é muito rico nessa questão de rima. Então, quando você está Italiano compondo é. uma música em inglês, você tem que utilizar de outros tipos de rima para conseguir compor essa música. Você vai ter rimas perfeitas? Vai. Mas nem sempre as rimas perfeitas vão estar dizendo aquilo que você quer dizer, né? Para o que você quer Verdade. passar. Então você vai ter que acabar indo atrás de outros tipos de rima. E aqui eu estou falando apenas de composição de letra, não estou falando ainda de melodia, nem de ritmo, nem dessas outras coisas que também influenciam na estabilidade e instabilidade da música em si. Então, quando a gente pega a música Titanium e você dá uma olhada nas linhas, você vai perceber que não tem rimas perfeitas nela, que acaba criando essa sensação instável e essa movimentação estranha na música por conta dessa questão. Então, o inglês tem essa característica musical. Né? Nós temos diversos Pois tipos é. de exemplos com isso. Ah,
O inglês, eu não sei se ele acontece isso, Hum, se é porque ele é a mistura de duas línguas que são consideravelmente diferentes. Línguas uhum, não, né? No caso é matrizes, né? Que o ânglico é uma coisa, o saxão sim, vai para um outro caminho também. Porque, por exemplo, uma matriz de uma língua que segue uma ideia do inglês, que é o alemão, é muito rica em como é que chama? Em rima. aham, Tipo, tem uma música do Rammstein, que é On Dich, hum, que, tipo, pronto, essa história de rima perfeita, essa música, todo o verso dela é perfeito, um depois do outro, você... É tão interessante, ele é tão perfeita que você consegue cantar em alemão, mesmo que você não entenda alemão. Porque, e eu acho que isso acontece com o português também. Por exemplo, aí se eu te pego, né? Todo mundo tava cantando numa época lá, hum, porque essa música é chiclete, e as pessoas conseguem pegar o ritmozinho do finalzinho e conseguem de alguma maneira falar as palavras parecidas. sim. Qual é a música que você disse do Rammstein? On Dish. Linda, perfeita essa música também. O clipe dessa música é a música dos mais perfeitos que a humanidade já produziu musicalmente falando, assim. Ah, ah, estou Pois onde? é. Ah, é, Eu não sei se tu verdade. fala, se tu Hum, fala alemão, mas eu ela, já tipo, é estudei. perfeito o finalzinho. Eu já Pois estudei é. Que é alemão. Ich werde in den Tagen gehen, dahin wo ich nicht so wäre gern. Durch, Don de Herbe, Don de Herbe, if the Tag durch Len. Enfim, no alemão é tipo pior do que o meu português, né? Que É, já não lembro dessas quando, coisas. quando você pega só as terminações, eu estou aqui com a letra dela aberta. Quando você pega só as terminações, por exemplo, a linha um e a linha 2, né? É Gehen e Gesehen. Aham, Então você tem isso. esse final Ré Exatamente. e Hen, Hen, Hen. Depois vem Land, Waldersrand também, que são as linhas 3 e 4. Exatamente. E aí você vem para Pois é. a última. A última ele dá uma quebrada, mas dá uma certa instabilidade nas últimas linhas, mas isso porque ele quer movimentar, né, para o coro. Isso. E Exatamente. outra coisa que nós temos que ver quando estamos compondo também é essa questão de tamanho de linha e quantidade de linhas, né, que você está compondo. E quando você coloca, quando você tem uma linha Uhum. muito grande e você coloca logo em seguida uma linha pequena, você acaba gerando um movimento para a música continuar. E ele faz isso no coro, né? Ele tem logo em seguida no coro ele tem uma linha grande com uma linha pequena, depois uma linha grande de novo e uma linha pequena. E as linhas grandes elas têm uma rima entre si e as pequenas também. Então essa música ela é toda em rimas perfeitas e de família e tem essa característica. Pronto, e aí tem a ver com aquela música que eu fiz Hum, ao vivo, né? Ao vivo na nossa gravação, que sim. era uma rima perfeita. E aí eu queria que, como naquele dia você só fez rir, eu quero que você analise essa rima perfeita, que diz o seguinte: Meu Deus. cuidado comigo. Vamos lá, cuidado comigo. Meu marido é bandido. Cuidado comigo. Meu marido é bandido. Eu quebro a tua cara, eu quebro teu braço, eu te dou um tiro. Eu quebro tua cara, eu quebro teu braço, eu te dou um tiro. Aí, cuidado comigo, meu marido é bandido. Aí, ó, ou seja, já dá um funk que faria muito sucesso na quebrada e Ah, conta uma história que é uma crítica social. O que você está falando? Está falando dessas pessoas hoje que dominam as pessoas, causando terror, o medo, as famosas rainhas do crime, né? E aham, também, ao mesmo tempo, é um grito de criminalidade, mas também um empoderamento feminino, né? sim. Apesar de que ela usa o homem para se empoderar, mas ao mesmo tempo ela diz que ela é perigosa. E aí eu Uhum. queria que você fizesse uma análise da perfeição dessa obra de arte que eu acabei de compor para você. Nossa.
Pois é, infelizmente nós não temos Jamile nesse momento pra dizer o que ela pensa sobre essa música. Mas com certeza ela ia elogiar, ela ia dizer assim, Fábio, você é incrível. Você realmente é uma pessoa multitalentosa. E o funk está perdendo, sei lá, talvez o novo MC Catra, Vamos lá, talvez. você. A letra é cuidado comigo, meu marido é bandido. Meu marido é bandido. E aí repete, e aí Cuidado comigo. depois vem. Isso. Eu quebro tua cara, eu quebro teu braço, eu te dou um tiro. E repete de novo, né? Aí repete. Lógico, né? Porque é funk, né? Tradição é assim, você repete o máximo que puder. Entendi. Cara, então. Eu não conheço muito de funk, mas se essa é a característica dele. Ah, na verdade, você tá utilizando duas rimas perfeitas, né? Tanto nessa linha de Uhum. cuidado Tão comigo, perfeita que eu repito. cuidado comigo, meu marido é bandido, né? Vamos ver aqui. Isso. Deixa eu escrever isso, que fica mais fácil de eu analisar, por Isso. E assim depois dizer. a gente pode traduzir. E depois a gente poderia traduzir para o japonês, para o inglês, para o espanhol, né? Para nós mostrar toda a nossa riqueza de idiomas que aqui nós dominamos, para ver como. Até as que não idiomas, pode botar no Google Chrome, no Google Como é. Tradutor também e ver como ficaria. Eu te dou um tiro. Como é a história da Não, a segunda letra é assim, parte? ó. Eu quebro a tua cara, eu quebro a tua cara, eu quebro o teu braço, eu te dou um tiro. Cara, eu quebro teu braço, eu te dou um tiro, né? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente vai. Eu quebro a tua cara, eu quebro teu braço, eu te dou um tiro. Certo. A gente vai ver a questão de sons, né? Então, cuidado Uhum. comigo e meu marido é bandido, eu vou colocar em duas linhas separadas, porque são coisas que rimam entre si. Então, cuidado. Certo. Cuidado são quantas sílabas, Fábio? 3. Comigo são quantas sílabas? Cuidado. O Três 3 novamente. também. Então nós temos Isso. seis sílabas, né? Aí, meu Isso. marido é bandido. Vamos contar quantas sílabas tem. Mas a gente vai ignorar duas coisas. A gente vai ignorar o meu e a gente vai ignorar o é. Porque quando a gente está compondo uma Hum. música, a gente não conta artigos, a gente não conta preposições, a gente não conta pronomes. A gente conta só substantivos Interessante. e verbos. Então, marido tem Hum. quantos? 3 também. E bandido tem. Também. 3 também. Então nós temos seis Ou seja, que a gente só sílabas. trabalha com 3. A gente só trabalha com 3 aqui. Então nós temos seis sílabas na primeira linha e seis sílabas na segunda linha. E o Isso. go vai rimar com o do de baixo, né? Então, Isso. cuidado comigo, marido bandido. Então é uma rima perfeita, Isso. tanto em Ah, tamanho, garota. tanto em tamanho de linha, quanto em questão de rima. Termina com O e termina com O, o mesmo som, né? E aí eu quebro a tua cara, eu quebro o teu braço, né? Braço e eu Isso. te dou um tiro, certo? Aí eu Que, já mudo, porque a maioria só tem 2 sílabas. Pois é, quebro, cara, são quatro sílabas, né? Aí quebro o braço, quatro sílabas e te dou um tiro. Então dou e tiro. Dou, tiro, 3. Dou é três. 1 e tiro é 2. Pronto. Dou, tiro. Certo. Então pronto. Nós temos aqui, novamente, em tamanhos de linhas, nós temos
duas Eu linhas acho que esse do iguais. conta como 2, não? Pois Kilder, eu acho é, que esse do, acho que conta como 3, acho que conta como 2, que não é do, é do pois é, um, isso. porque ele se junta ao artigo nesse caso. Então eu acho que mesmo que seja, que mesmo que o artigo não Sim, conte, sim, sim, eu sim. acho que esse do acho que ele vai esticar pra lá, né? Sim, sim. A gente pode considerar como se fossem quatro sons, né? Então, quebra o Pronto. cara, quebra o braço, dou o tiro. A questão daqui, nós temos então três linhas com a mesma quantidade de sons, esses sons importantes, mas em termos de rima, nós não vamos ter entre cara e braço, entre braço e tiro, É verdade. né? Nós não temos. É verdade. Você meio que quebra a rima nessa questão do braço. Mas você meio que retoma a rima no tiro. Eu vou Então, peraí, explicar. então, deixa eu ver se eu entendi. Eu Ah, quero. Se eu entendi, eu quebro. Olha como isso é genial que eu acabei de fazer. Eu disse que eu quebro a cara, eu quebro o braço e ainda quebro a rima. basicamente, Olha que coisa incrível. Caramba, basicamente cara. isso. Eu tô Basicamente isso. impressionado. Eu tô impressionado. Eu tô E, elevando a música brasileira a um outro nível nesse e, momento. você meio que cria uma instabilidade porque cara e tiro, você não tem uma rima perfeita, mas você tem um outro tipo de rima Sim. você tem um outro tipo de rima entre cara e tiro. Por quê? Porque Ra e Ro tem essa inicial com R, né? Então você acaba criando uma Hum. rima, você acaba criando uma rima instável nesse ponto. Hum. Você cria O que, você cria essa ligação entre cara e tiro com esse R no meio. sim. E o que faz sentido, porque ó, um tiro e uma pessoa, tudo aquele clima de tensão, é óbvio que cria instabilidade, ou seja, é uma coisa ao mesmo tempo que ela é metafórica, ela também é poética e ela também é artística, é musical, cara. Ou seja, o que eu estou contando, a música também está afetando as pessoas nesse momento, né? Uhum. Agora, sobre o Dou, acho que nós vamos contar apenas como um som mesmo. Mas isso não Sem significa que problema. seja algo ruim, porque Não, vai fazer com que a música continue, né? Que é justamente aquela quebrada aquela isso. instabilidade no final para que a música continue. Isso, Então, parabéns, Fábio, exatamente. você conseguiu compor um refrão de uma, de uma música de funk. E Cara, eu estou me foi sentindo de um, o próprio Beethoven nesse momento. né? A gente podia, inclusive, fazer uma produçãozinha com essa música, se quiser. Cara, eu tô. Faremos. E se possível com Jamile cantando, se ela topar, né? Aham. Mas a gente vai precisar do resto da letra, né? Porque, Você se dispõe a fazer o resto da letra. cara, eu acho que não precisa. Eu acho que no funk isso é mais do que o suficiente. Sério? Eu não Tipo, conheço dá muito. pra cantar. Mas tranquilo mesmo. Por exemplo, tem uma música que é chamada Baile de Favela, certo? Ah, certo. Você quer mais lá, baile de favela, nananina, baile de favela, é só isso. Só E aí isso. tem uma hora que ele passa e tem uma hora que ele fala alguma coisa alguma coisa dela, não sei o que é que ele fala, enfim, mas Aham. é só isso. E são 13, e essa música fez sucesso do caramba, tipo assim, toca nos Estados Unidos. Só pra tu ter ideia, acho que você já ouviu falar num evento chamado Tomorrowland, Sei. e teve um cara, acho que foi, não sei se foi o Astrix, um cara desses aí famosos, que ele abriu o show dele com essa batida do baile de favela, pra tu ter ideia, como fez sucesso. Então Caramba. talvez aqui nesse momento estaremos produzindo aqui, obviamente uma música que vai causar todo um rebuliço social, né? Ele pode dizer que apologia ao crime também, tem toda É. essa questão da polêmica também. Aham. E aí se João não quiser gravar, a gente pode procurar uma pessoa que esteja afim, ou pode comprar um vocal,
um Vocaloid aí pra poder gravar. Caramba. Cuidado comigo, meu Não, marido é bandido. pode não. Pode não. Pode não, é sério. Está Enfim, no contrato. Tá no contrato, quando você adquire um Vocaloid, você não pode usar pra esse tipo de música. Não pode utilizar caraca, pra. velho. Tem os tipos de música que não podem ser utilizadas. Isso é lamentável, viu? Isso é lamentável. Por isso que o funk é a música da resistência, cara. Por isso que eu sou funkeiro. É exatamente por isso. Porque os caras que diz que não é funkeiro, ele não sabe de verdade o que é ser um anarquista. E eu acho que por hoje, depois dessa aula maravilhosa que nós demos sobre música, introduzindo, falando sobre Titanium e agora Cuidado Comigo, Meu Marido é Bandido, Olha eu acho só. que a gente pode encerrar, né, Sim, cara? a gente pode encerrar. Vocês acompanharam em primeiro momento a criação de um hit de funk. Foi De isso um bem. hit, de uma música que ficará pra sempre na mente das pessoas. Sim. Pois então, pessoal, aguardem novidades sobre essa produção musical. Será que conseguiremos? Até a próxima. Até a próxima.